aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, vamos continuar provando o Teorema de Stokes. E nós já até representamos a integral de linha sobre o limite da nossa superfície em termos de dt. Nós mostramos que f vezes dr é igual a isso aqui. E o que vamos fazer nesse vídeo é manipular isso algebricamente e depois aplicar o teorema de Green. E aí, nós colocamos aqui a integral de a até b disso aqui, que eu posso fatorar, ou seja, eu posso colocar algumas coisas em evidência, e note que tanto essa parte quanto essa tem um dx dt. Eu posso até aplicar a distributiva aqui, e aí você vai ver que tanto essa parte quanto essa tem um dx dt, e que, se eu colocar em evidência, isso vai ser a mesma coisa que eu pegar p mais r vezes a derivada de z em relação a x vezes dx sobre dt. E eu posso fazer a mesma coisa para o dy dt, ou seja, colocar ele em evidência. E note que aqui eu tenho um dy dt, e se eu fizer a distributiva aqui, eu também vou ficar com um dy dt. Então, fatorando, colocando o dy sobre dt em evidência, nós vamos ficar com q mais r, que multiplica a derivada de z em relação a y, vezes dy sobre dt. E, claro, tudo isso está sendo multiplicado por um dt. E aqui está ficando um pouco interessante, porque essa expressão está começando a ficar parecida com o que vimos aqui no nosso campo vetorial teórico. Eu posso até copiar essa parte e colocar aqui embaixo. Esse é um modelo que podemos comparar. Aqui nós conseguimos ver que o nosso domínio é o t, ou seja, estamos integrando em relação a t. E note, temos uma função m aqui que multiplica um dx sobre dt, e aqui uma outra função n que multiplica dy sobre dt, e integrando tudo isso em relação a t, não é exatamente o que fazemos aqui? Se você quiser, você pode até aplicar a distributiva aqui com o dt, e aí a integral vai ficar exatamente assim. O m é essa parte aqui, porque é a função que está sendo multiplicada por dx sobre dt, e ainda tem esse dt aqui da distributiva. E essa parte aqui é a função n. E já que essas duas integrais representam a mesma coisa, podemos reescrever dessa forma, ou seja, podemos desparametrizar a função. Então, isso aqui é igual à integral de linha de C1, e note que o m está sendo multiplicado apenas por dx. E como isso acontece? Simples. Basta aplicarmos a distributiva aqui, e esse dt vai se cancelar com esse, e vamos ficar somente com dx. Ou seja, aqui colocamos p mais r vezes a derivada de z em relação a x vezes dx. E somamos isso com o n, que é igual a q mais r vezes a derivada de z em relação a y vezes dy. E, claro, estamos percorrendo o caminho C1 e fizemos isso nesse retorno aqui. Não é a nossa fronteira original c, mas estamos lidando com outra fronteira no plano xy. Ela reverte para isso. Mas sabe qual é o interessante de chegar nessa parte? É que agora podemos aplicar o teorema de Green aqui para transformar essa integral em uma integral dupla sobre a região que rodeia o caminho original, ou seja, sobre essa região R. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!